dia, Felipe. Bom dia, ouvinte da Rádio Guaíba. Gil, hoje nós temos uma mudança na Petrobras. Está criada definitivamente a diretoria de governança. No meio de um processo todo de corrupção que a gente está vendo aí a cada dia, continuam surgindo informações novas, não para de se descobrir coisas em termos de Petrobras. Adianta uma diretoria como essa? Olha, na verdade, essa diretoria, ou algo semelhante, um órgão semelhante, já deveria até existir há vários anos. É até surpreendente que não exista. As grandes empresas hoje em dia do mundo, estatais ou não, elas possuem essas estruturas, né? E essas estruturas funcionam para quê? Funcionam, inclusive, para se avaliar, por exemplo, os contratos que a Petrobras vai celebrar, quer dizer, quais são essas empresas, qual a origem dessas empresas, o histórico dessas empresas, para se avaliar as denúncias de corrupção que chegam em quantidade, para se avaliar, eventualmente, até a evolução patrimonial dos próprios funcionários, para avaliar também a questão da facilidade que um funcionário tenha para fazer uma denúncia e ser protegido por ela, quer dizer, a facilidade disso acontecer também tem que ser uma preocupação desse órgão. A transparência, acima de tudo, porque a Petrobras ela não tem transparência. As formas de licitar, em que a Petrobras, por exemplo, licita por um decreto numa situação absolutamente especial, fora das condições que o país, de uma maneira geral, licita, não é? Então eu acho que finalidades tem, talvez não precisasse ser uma diretoria, inclusive em 64%, estatisticamente, em 64% das grandes empresas do mundo, esse órgão que a Petrobras agora está criando como uma diretoria, na verdade está vinculado ao jurídico. Então ela já está criando como uma diretoria, quando na maior parte do mundo isso é vinculado diretamente ao jurídico para dar providências legais mais rápidas. De qualquer forma, Sim. É como eu digo, para quem não tinha nada, e tinha ali um órgão de auditoria vinculado ao Conselho de Administração, mas de uma forma só reativa, porque pouco se sabe o que esse órgão efetivamente fazia, então pelo menos é uma tentativa a mais. É mais uma vez uma forma de dar uma resposta, né, rápida e de que impacte as denúncias que têm surgido diariamente, como você bem disse. Agora me diz o seguinte, Petrobras, no meio do furacão, cria essa diretoria. Eletrobras vai ser logo ali o estouro da Eletrobras. Parece que está sendo assim, olha, não coloca outras estatais no dia, porque vamos pegar e fazer toda a investigação da Petrobras, depois vai ter a segunda, a terceira. Tem que ser cultura de Estado isso? Porque também é o que você acabou de dizer, né? Olha, estão reagindo ao noticiário, criando essa nova diretoria, que nem precisava ser uma diretoria. Não? Mas as outras estatais, pelo jeito, não é uma determinação de governo, né? Já que as outras estatais ainda não anunciaram algo semelhante. Exatamente. Eu acho que ficou muito claro nesse episódio que o sistema de acompanhamento, controle, governança das empresas estatais, ele simplesmente faliu. Porque é impressionante que isso tudo tenha acontecido e vem acontecendo há mais de 10 anos e não tenha sido anteriormente observado pela dezena de órgãos. Quer dizer, nós podemos citar alguns, né? Por exemplo, os órgãos internos de auditoria, controladoria da própria Petrobras, o Conselho Fiscal da Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, a CVM, o Departamento de Acompanhamento e Governança das Estatais, que é um órgão do Ministério do Planejamento, um departamento só para isso, o TCU, a CGU, enfim, todos esses órgãos já existem na linha de controle e detectavam eventualmente algum erro numa ou noutra obra, mas nunca um sistema institucionalizado, metodicamente instalado de corrupção. Então é muito provável que isso aconteça também nas outras estatais. As estatais, elas têm muito dinheiro, muita influência política e muito pouca transparência. E esse é o cenário ideal para a corrupção prosperar. Também não adianta criar diretorias como essa e entregar para partidos políticos. Né? É verdade, né? E já talvez com percentual cogitado, né? Como é ali o caso da Petrobras, né? Que tem já os percentuais divididos. Então, eu espero que também isso aconteça. Mas o que ficou também claro, a meu ver, né? É que os controles são essenciais. Talvez até mais do que a questão mesmo só de você valorizar a força de trabalho. Porque eu digo até curiosamente, né? Não que isso seja uma regra, pelo contrário, deveria ser até o principal, mas tanto no caso do Correio, era lá o senhor Marinho, funcionário de carreira.
No caso do VisaNet, do Banco do Brasil, a diretoria estava entregue ao seu Pisolato, que era um funcionário de carreira. E agora o principal envolvido, inicialmente, era o Paulo Roberto Costa, também funcionário de carreira. Quer dizer, então o que parece é que os partidos políticos até fazem uma cooptação, quer dizer, por já conhecerem e terem acesso, e os funcionários também quererem essa proximidade com os partidos para poderem usufruir dos cargos mais altos na empresa, acabam se oferecendo, né, para fazer esse tipo de serviço sujo, porco, né, que acabam exercendo até de uma forma melhor, porque eles já conhecem as entranhas da empresa, né? Dos escândalos da nova democracia brasileira, começando em Collor, passando pelos escândalos do governo Fernando Henrique, governo Lula, agora Petrobras. Esse é o maior escândalo monetariamente, dinheiro envolvido, esse é o maior escândalo pelo cálculo de vocês, ou pode surgir com algum momento alguma coisa mais fantástica que esse ano? Olha, Felipe, eu acho que esse foi de longe o maior, né? Porque nós vemos o seguinte, aquele escândalo do Mensalão, apesar de tudo que foi dos 10 anos se falando sobre isso, o Ministério Público estimava em 145 milhões de reais, né? Nesse caso, nós estamos falando em 10 bilhões de reais, né? Então é um valor absolutamente exorbitante. Inclusive, só essas quantias que os envolvidos espontaneamente já se oferecem a devolver, já são realmente um sintoma desse valor, né? Porque já se chega a quase R$500 milhão, com 3 ou 4 pessoas, ou 5, já se oferecendo para devolver. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o maior escândalo em valor, e eu diria também que um dos maiores escândalos, se não maior também, em proporções dentro da sociedade brasileira, porque nós estamos falando do grupo das maiores empresas, né, que não por acaso acabam sendo as maiores doadores de campanha. Nós estamos falando em diversos partidos políticos, pelo menos 3 estão citados, e 60 ou 70 parlamentares, que é o que se comenta, não é? Embora esses nomes ainda não tenham sido divulgados, justamente por uma questão legal, né, do próprio processo caminhar, como bem explicou o doutor Sérgio Moro, para que ele não esteja invadindo, né, a competência do Supremo. Deixa eu só... Vocês nas contas abertas, né, vocês que observam todos esses valores que estão sendo divulgados, se nós tivéssemos a ideia de que esse é o único escândalo em andamento, que esse é o único processo de corrupção em andamento, chegaríamos aos 10 bilhões. Agora, vocês conseguem estimar qual é o percentual de corrupção no Brasil, seja em estatais, ou seja dos corruptores, porque afinal de contas a gente fica falando das estatais, mas os corruptores são da iniciativa privada, boa parte deles, então vamos lá. Vocês conseguem estimar o quanto de corrupção, Gil Castelo Branco, nós temos percentualmente no Brasil? Olha, é sempre muito difícil, né, se estimar a corrupção, porque de fato ela não tem nota fiscal, recibo, e só aparece agora teve, né? Submundo, né? Agora, um estudo da Fiesp, que foi feito em 2010, depois ele teve uma atualização em 2011, né? Ele estimava que nós pudéssemos chegar a alguma coisa próxima a 2,3% do PIB, né? Então isso seria o valor naquela época. Quer dizer, nós teríamos uma corrupção que seria entre 50 e 80 bilhões de reais, né, por ano, mas aí considerando a corrupção global no país, inclusive aquela que se descobre e aquela que está escondida, né, por baixo da ponta do iceberg e que não se descobre, né, porque agora nós estamos falando de 10 bilhões que aparentemente estão sendo descobertos, mas ainda como você bem disse, quanto estará sendo eventualmente surrupiado na Eletrobras, nas outras estatais ou mesmo nos contratos estaduais que os governos têm com essas empresas. Então essa estimativa, né, de 50 a 80 bilhões, ela nos remeteria a essa relação de 1,7% a 2,3% do PIB, e eu digo, não me parece isso absurdo não, quer dizer, nós temos uma corrupção enorme, quer dizer, se na melhor das hipóteses, 50 bilhões de reais, se o estudo da Fiesp estiver correto, você vê, nós investir é o gasto nobre, né? Investir é o equipamento, é a construção do hospital, a construção do posto de saúde, é uma obra de estrada, é a construção de um prédio. Bem, enfim, nós investimos por ano na saúde 4 bilhões de reais. Então, se nós estivermos falando em 50 bilhões de reais, são mais de 10 anos, ou são 12 anos e meio, né, de investimentos na saúde.
Então isso mostra claramente que é um valor astronômico, né? Nós investimos em todo o ano passado, a União, considerando o que ela fez em estradas, ela fez nas cidades, na integração nacional, na saúde, na educação, o investimento integral foi 47 bilhões de reais, o que seria menos do que os 50 que a Fiesp estima, na melhor das hipóteses, no roubo de um ano. Então nós estamos falando, quer dizer, além de um valor exorbitante, também numa questão moral degradante, né, que faz com que todos nós brasileiros tenhamos essa sensação de que não tem solução, porque quando tudo parece que está caminhando para melhorar, mais um escândalo muito maior do que o anterior acaba surgindo e se sobrepondo àquele que anteriormente vinha sendo mais comentado. Deixa eu só voltar um ponto no início dessa nossa conversa, quando você falou a respeito da forma de licitação da Petrobras, que é escandalosa, né? Nós conversamos aqui a semana passada com o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e ele nos explicava que a Petrobras não faz licitação. A maior parte dos contratos da Petrobras são por cartas convite. E aí se formava o clube dentro da Petrobras, né? É um escândalo, né? É um escândalo. Eu acho que a Petrobras, ela se considera muitas vezes, por ser a maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo, acima do bem e do mal, né? Então ela se nega a ser mais transparente, ela quer ter regras absolutamente especiais, ela nega muitas vezes informações aos órgãos de controle, quer dizer, porque acha que seria uma invasão do seu trabalho, e nós sentimos isso na pele, quer dizer, o próprio Contas Abertas, né, fez uma vez uma solicitação do PDG, é um formulário simples que mensalmente eles mandam ao Ministério do Planejamento com dados mais globais, nem entra em muitos detalhes do nome dos fornecedores, das quantidades adquiridas. É um gasto que totaliza despesas, digamos assim, e nós pedimos essa informação à Petrobras logo no início da vigência da Lei de Acesso à Informação, até como um teste. E a Petrobras se negou, dizendo que aquilo poderia influir na governança, quando está muito claro, eu acho que agora para todos nós, que o que realmente influi na governança é a falta de transparência. Inclusive, ontem, no anúncio dessa diretoria, me chamou a atenção que a palavra transparência, pelo menos, não foi mencionada nos anúncios, né, que foram feitos. Eu não vi exatamente a Petrobras falando sobre isso, mas eu acho que a palavra que ela tem que citar nesse momento é transparência. A Petrobras precisa ser mais transparente, quer dizer, não só para os seus acionistas, mas para toda a sociedade brasileira, porque afinal, né, o país detém 50%, a União detém mais de 50% do capital, o que significa dizer que todos nós somos sócios da Petrobras, qualquer um de nós, mesmo aqueles que não têm ação. Então a Petrobras precisa ser mais transparente para que ela não fique nessa situação que agora está, de ter perdido o seu patrimônio, né, de ter drasticamente perdido o seu patrimônio, dado inclusive um prejuízo aos seus acionistas, justamente pela falta de transparência e por ter permitido que uma quadrilha se instalasse dentro da maior empresa brasileira durante anos e anos, sem que qualquer pessoa lá de dentro, qualquer órgão de controle, tivesse antes notado esse fato. Bom, para fechar, a questão de Maria da Graça Forster, ela não tem nenhuma acusação contra ela, não aparece o nome dela nas acusações até aqui. Vocês que acompanham em nível mundial o que acontece em escândalos semelhantes a esse, algum presidente resistiu tanto tempo, mesmo não estando comprometido com o esquema de corrupção, porque afinal de contas presidiu, não notou que isso estava acontecendo, está há anos no cargo? Eu acho que ela só é presidente ainda, né, justamente por essa relação estreita que tem com a presidente da República, porque é inadmissível, a meu ver, quer dizer, mesmo não tendo se comprovado qualquer relação dela com esses fatos, né, é inadmissível. Acho que a Petrobras precisava trocar a sua diretoria como um todo, né? Isso seria uma satisfação, inclusive, né, nacional e internacional a todos, porque, de certa forma, eu não posso dizer que ela foi cúmplice, porque, evidentemente, até agora nada veio à tona, não é? Não se pode dizer que ela foi omissa, mas, no mínimo, quer dizer, o fato dela ser presidente e isso não ter sido detectado em nenhum momento na sua gestão, não é, mostra que, pelo menos, não houve competência nesse aspecto. Ela pode ter sido até competente tecnicamente em outras áreas, na prospecção de petróleo, enfim, outras ações, mas no assunto de relação com a corrupção foi incompetente. Incompetente porque era de se presumir
que alguém tivesse já notado. E eu digo, não só ela, mas o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, inclusive o Conselho de Administração, acho que nós precisamos rever também esses conselhos, em que as pessoas são convidadas, algumas de dentro do próprio governo, para aumentar os seus salários com jetões, né, excelentes, valiosos, né? Outras pessoas vêm de fora do governo e ninguém no Conselho de Administração também foi capaz de notar, nem aqueles funcionários do governo, alguns da Fazenda, outros do Planejamento, altos funcionários, nem aqueles que vêm de fora. Então esse funcionamento do Conselho, quer dizer, não querendo aqui falar em má fé de nenhum dos conselheiros, mas eu já mostra por si só que o funcionamento do Conselho não está sendo eficiente. Ou seja, as questões são levadas ao Conselho, as mais absurdas, e o Conselho aprova, como foi o caso da compra da Passadina e outros, naturalmente, milhões de casos e contratos que por lá passaram e que, afinal de contas, comprometeram a ação da empresa, de certa forma, com o aval do Conselho. O que se faz, o que vocês propõem para que a gente diminua a corrupção? É possível, zerar é impossível, a gente tem mesmo em países avançadíssimos níveis baixos de corrupção. Ela existe, é inerente, infelizmente, ao ser humano em diferentes níveis, ainda bem. O que se faz? O que vocês propõem? Como é que se eu acho que aproxima do zero? Como já dizia, inclusive há muitos anos, aquele juiz americano, aquela frase célebre que nós até já vimos ou já pronunciamos, Felipe, de fato a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Eu acho que quanto mais transparência nas decisões, mais nós teremos um controle social ampliado, e isso certamente produz melhor qualidade no gasto e também maior legalidade no gasto. Então eu acho essencial que haja transparência. Hoje em dia as estatais são muito pouco transparentes. Eu digo que é mais fácil se desviar recursos nas estatais do que na administração direta, justamente porque nas estatais, com essas leis recentes, você sabe muito bem, porque isso acontece no Rio Grande do Sul, em que qualquer prefeitura está sendo obrigada a colocar os seus gastos na internet e saber quanto ela comprou, de quem comprou, que quantidade comprou. E esse portal deles é fiscalizado pelo tribunal, que avalia se a qualidade é boa, se a qualidade é ruim. Quer dizer, há uma certa pressão, digamos assim, pela transparência, pela informação clara, até mesmo numa prefeitura do interior. Mas isso não acontece na Petrobras. Então eu acho, ou nas estatais brasileiras. Então eu acho que nós precisamos ter mais transparência nas estatais. Isso é essencial para que nós possamos diminuir ou pelo menos tampar um pouco esse ralo que hoje em quase todos os escândalos as estatais estão envolvidas. Nós vimos aí no caso dos Correios, nós vimos o Banco do Brasil, nós já vimos várias crises de corrupção no sistema elétrico e agora nós vemos essa crise na Petrobras. Então eu acho que a transparência é um dos remédios. Agora, existem muitos outros, Quer dizer, nós temos mais de 100 projetos de lei no Congresso Nacional que versam sobre o combate à corrupção, que ficam lá adormecidos e que nunca são votados. 100? Nós temos a própria lei, a lei de anticorrupção, que já foi, de certa forma, editada no Congresso, mas que o regulamento ainda não saiu e está há quase um ano na Casa Civil. Então, eu acho que há muito a ser feito. A corrupção tem que ser uma prioridade e ela não pode ser tratada assim aos soluços, toda vez que uma crise acontece. A gente explodiu o nosso tempo aqui. Esse número é real ou tu usou um número, vamos lá, assim, convencional? São 100 mesmo? São cerca de 100 projetos? Olha, são 130. Se nós considerarmos, isso só os principais, se nós considerarmos os apensados, porque tem projetos semelhantes que vão ser apensados, são mais de 300 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que versam sobre o combate à corrupção. Isso é acompanhado, inclusive, pela Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. É uma frente que todos assinam, inclusive presidida até por um deputado do Partido dos Trabalhadores, que tenta levar esses projetos adiante, mas nunca consegue. Esses projetos sequer entram em pauta. Então eu acho que nós precisávamos ter no Congresso mesmo uma quinzena da corrupção, o mês da corrupção, para que os projetos fossem votados e a gente pudesse atacar esse assunto. Esses deputados, efetivamente, fazem pressão? Vocês notam essa pressão, porque a gente não nota daqui, ou é pressão para inglês ver? Olha, nós temos uma frente anticorrupção. Porque, afinal de contas, quando o governo quis, o governo atropelou o Congresso semana, não colocou ontem em votação, não conseguiu vencer ontem, a base aliada não ajudou, porque está todo mundo de olho nos cargos do futuro ministério. Mas o governo já conseguiu botar na pauta a meta fiscal. Exatamente, quer dizer, o que se percebe é que não há vontade política, nem por parte do governo,
porque poderia botar a sua base para trabalhar nesse sentido, e nem por parte do Congresso como um todo, porque então existe essa frente parlamentar, muitas vezes até a pessoa que lidera, nós percebemos até boas intenções, não é? Já tivemos conversando com vários desses presidentes que vão se revezando, mas na realidade eles dizem, não, nós não temos dificuldade de conseguir esse assunto, que esses assuntos sejam colocados em pauta. Então eu acho que realmente isso precisava ser votado, não é? Para que seja aprovado ou não, mas para que seja discutido. Só o fato dessa discussão ser travada já vai ser algo sadio, porque nós estamos falando sobre diversos pontos em que, de certa forma, a corrupção poderia ser diminuída. Gil Castelo Branco, Contas Abertas. Obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. Foi um grande prazer também estar mais uma vez com vocês. Felipe, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Guaíba.